E se eu te dissesse que a procrastinação não é preguiça, que ela não é uma falha de caráter ou um sinal de que você é indisciplinado? E se essa força que sabota seus planos, que te afunda em um ciclo de culpa e ansiedade, fosse, na verdade, algo completamente diferente? Se fosse medo, um medo sutil, mas paralisante, o medo do desconforto, o medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente. Um medo que os grandes filósofos estoicos, há mais de 2000 anos, não apenas entenderam, mas aprenderam a desarmar com uma precisão cirúrgica. Você se reconhece nisso? Naquela hesitação antes de começar a tarefa mais importante do seu dia? Naquela busca por uma distração qualquer, apenas para não encarar o que precisa ser feito? Essa não é a sua fraqueza falando, é a sua humanidade, interpretando os sinais de forma equivocada. E hoje, vamos corrigir essa interpretação. Hoje você não vai receber mais uma lista de dicas de produtividade. Você vai receber um novo sistema operacional para a sua mente. Um que foi testado em campos de batalha, em exílios e nos corredores do poder do Império Romano. Fique comigo, pois estamos prestes a desenterrar a raiz verdadeira da procrastinação. E ela é muito mais profunda do que você imagina. Nós fomos ensinados a ver a procrastinação como uma inimiga externa, uma ladra de tempo que invade nossa rotina. Lutamos contra ela com aplicativos, agendas, técnicas de gerenciamento de tempo, mas ela sempre volta. Por quê? Porque estamos lutando contra o sintoma, não a causa. Estamos tentando podar um galho de uma árvore cuja raiz está doente. Os estoicos nos convidam a parar de olhar para o galho e, pela primeira vez, cavar até a raiz. A raiz do problema é o que eles chamavam de um erro de julgamento, um erro fundamental na maneira como percebemos o mundo. Para a mente moderna, o desconforto é um inimigo. A dificuldade é um sinal de que algo está errado. O tédio, o esforço, a possibilidade de errar, tudo isso são experiências que rotulamos como ruins. E o que fazemos com coisas ruins? Nós as evitamos, adiamos, procrastinamos, buscamos o prazer imediato de uma distração para nos anestesiar do desconforto iminente da ação. Mas aqui reside a primeira grande virada de chave estoica. O desconforto não é um mal. A dificuldade não é um mal. O fracasso não é um mal, são apenas indiferentes. Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, todos eles concordariam que o único mal verdadeiro que existe é uma ação desprovida de virtude, uma escolha que corrompe nosso caráter. O único bem verdadeiro é uma ação virtuosa, uma escolha que alinha nossa conduta com a razão e a excelência. Pense nisso por um instante. A sensação de esforço que você sente ao começar a escrever aquele relatório, ela é ruim em si mesma ou é apenas uma sensação física e mental? O medo que você sente antes de ter aquela conversa difícil, ele é um mal real ou apenas uma projeção da sua mente sobre um futuro que ainda não existe? A procrastinação, então, floresce nesse solo fértil de julgamentos equivocados. Você não está adiando a tarefa, você está adiando a sensação que você julgou ser insuportável. Você está fugindo de um fantasma que sua própria mente criou. Essa é a grande revelação. A procrastinação não é uma falha de gestão de tempo, é uma falha de percepção. Você deu a um indiferente o desconforto da ação, o poder de um mal absoluto. E ao fazer isso, você se tornou refém dele. Você se convenceu de que o alívio momentâneo de rolar o feed de uma rede social é um bem maior do que a satisfação duradoura de cumprir seu dever. É uma troca terrível, um pacto que fazemos com a mediocridade, momento a momento. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo em suas meditações: ao amanhecer, quando tiveres dificuldade em te levantar, tem este pensamento à mão: levanto-me para fazer o trabalho de um ser humano.
Ele não dizia: levanto-me porque vai ser fácil e prazeroso. Ele se lembrava de sua natureza, de seu propósito. A ação não era condicionada ao sentimento. A ação era o caminho, independentemente do sentimento. Portanto, o diagnóstico radical que o estoicismo nos oferece é este: pare de se culpar por ser preguiçoso. Em vez disso, comece a questionar seus julgamentos. Pergunte a si mesmo: essa sensação de aversão que sinto pela tarefa é realmente uma ameaça à minha integridade, ao meu caráter? Ou é apenas desconforto? Um mero indiferente não preferível, como diria Epiteto? Uma oportunidade de praticar a coragem, a disciplina, a resiliência? Quando você começa a ver a tarefa não como uma fonte de dor, mas como uma arena para forjar a virtude, tudo muda. A resistência diminui, o medo perde seu poder. A tarefa adiada se transforma de um monstro a ser evitado em um peso a ser levantado na academia da alma. É o seu treino do dia. É a sua chance de se tornar mais forte, mais disciplinado, mais alinhado com a pessoa que você aspira a ser. Essa mudança de percepção é o primeiro e mais crucial passo. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer estratégia, você precisa entender a verdadeira natureza do inimigo. E o inimigo não está na sua lista de tarefas. Ele está nos seus julgamentos sobre ela. Agora que desmascaramos o verdadeiro vilão, que entendemos que a batalha não é contra a preguiça, mas contra uma percepção distorcida, estamos prontos para o próximo passo. Como exatamente passamos do diagnóstico para a cura? Se a procrastinação nasce de um julgamento equivocado e é alimentada por emoções como medo e ansiedade, como desarmamos essa tirania emocional? Como construímos uma mente que não apenas entende isso intelectualmente, mas que vive essa verdade no calor do momento? Os estoicos não nos deixaram apenas com o diagnóstico. Eles nos deixaram um arsenal completo de armas mentais forjadas para essa guerra interna. E na próxima parte, vamos abrir esse arsenal e aprender a manusear as duas ferramentas mais poderosas para estabelecer um controle inabalável sobre nossas próprias mentes. Se a procrastinação é um erro de julgamento que floresce no medo, como arrancamos esse medo pela raiz? Como paramos de ser reféns de nossas próprias reações emocionais? O estoicismo nos oferece duas armas forjadas exatamente para isso. Não são truques, são disciplinas. A primeira é uma lâmina afiada, capaz de cortar a tirania das emoções. Os gregos a chamavam de apatheia. Esqueça a ideia moderna de apatia como indiferença ou falta de sentimento. A apatheia estoica é o oposto disso. Não é a ausência de emoção, mas a ausência de perturbação pelas emoções. É um estado de clareza mental, de equanimidade, onde você é capaz de sentir raiva, medo ou ansiedade sem ser dominado por elas. É a diferença entre estar em uma tempestade e ser a tempestade. O sábio estoico observa a tempestade emocional de um porto seguro dentro de si mesmo. Como isso funciona na prática, quando você está encarando aquela tarefa que te apavora? A procrastinação é alimentada por uma cadeia de reações. Primeiro vem o pensamento: eu preciso fazer X. Imediatamente surge uma emoção: medo do fracasso, ansiedade sobre o resultado, aversão ao esforço. Então vem o julgamento: isso é ruim, eu não quero sentir isso. E finalmente a ação, a fuga para a distração. A apatheia nos ensina a quebrar essa corrente no elo mais fraco, o julgamento. Aqui está o exercício prático que chamo de desapego cognitivo. Na próxima vez que a onda de aversão à tarefa surgir, pare, respire. E em vez de se identificar com a emoção, observe-a como um cientista. Diga a si mesmo: não eu estou ansioso, mas uma sensação de ansiedade está presente em mim agora. Percebe a diferença sutil, mas poderosa?
Eu sou é uma declaração de identidade. Estar presente é uma observação de um fenômeno passageiro. Você não é a nuvem, você é o céu, através do qual a nuvem passa. Ao praticar esse desapego, você cria um espaço entre o estímulo, a tarefa e a sua resposta. Nesse espaço reside a sua liberdade. Você pode reconhecer a presença do medo sem obedecer às suas ordens. Você pode sentir a aversão ao esforço sem se render a ela. A emoção perde seu poder tirânico porque você parou de validá-la como um comando absoluto. Você a rebaixou a uma mera sugestão, uma informação que você pode escolher ignorar. Mas apenas neutralizar a emoção negativa não é suficiente. Isso pode nos deixar em um estado de neutralidade, mas não necessariamente nos impulsiona para a ação. E é aqui que entra a segunda arma do nosso arsenal, uma que transforma a natureza da própria tarefa, o amor fati. Amor fati é uma expressão latina que significa amor ao destino. É um conceito que nos convida a não apenas aceitar, mas a amar tudo o que acontece em nossas vidas, especialmente os desafios. A maioria de nós encara as tarefas difíceis como obstáculos em nosso caminho, como pedras que precisamos relutantemente empurrar para chegar onde queremos. A procrastinação é a consequência natural dessa visão. Nós adiamos o que vemos como um obstáculo. O amor fati vira essa perspectiva de cabeça para baixo. E se essa tarefa, essa mesma tarefa que você teme e adia, não for um obstáculo no seu caminho, mas o próprio caminho? E se esse desafio for exatamente o que o destino te entregou para que você pudesse forjar a pessoa que deseja ser? De repente, a tarefa deixa de ser uma punição e se torna uma oportunidade para praticar a disciplina, a coragem, a resiliência. É aqui que aplicamos a ressignificação do destino. Pegue a tarefa mais assustadora da sua lista, aquela que te faz recuar só de pensar nela. Agora, reescreva a sua relação com ela. A frase na sua mente não é mais "eu tenho que fazer isso". Essa frase é a linguagem da vítima, do escravo. A nova frase é "eu escolho fazer isso". Eu escolho enfrentar este desconforto para honrar meu compromisso com a excelência. Eu escolho executar esta ação para fortalecer minha disciplina. Eu escolho abraçar este desafio, porque é exatamente disso que preciso para crescer. Ao fazer essa mudança, a tarefa se transforma. De uma obrigação externa, ela se torna uma escolha interna. De um fardo, ela se torna um privilégio. Você não está mais lutando contra a tarefa, você está dançando com o destino. Você está amando o que é, em vez de desejar que fosse diferente. Juntas, apatia e amor fati são uma combinação devastadora contra a procrastinação. Com a apatia, você desarma a reação emocional que te paralisa. Você aprende a sentar-se com o desconforto sem fugir. Com o amor fati, você vai além e transforma esse mesmo desconforto em combustível. Você aprende a ver a dificuldade não como algo a ser evitado, mas como a matéria-prima da sua própria grandeza. Isso é o que significa ter um arsenal interno. Significa que sua capacidade de agir não depende mais de fatores externos, como motivação ou humor. Sua ação brota de dentro, de uma mente que domina a si mesma e que ama o seu próprio caminho, com todas as pedras e espinhos que ele contém. Agora, com a mente protegida pela apatia e impulsionada pelo amor fati, estamos prontos para ir para o campo de batalha. Estamos prontos para as estratégias de combate do dia a dia, as táticas que os estoicos usavam para traduzir essa filosofia em ação imediata e consistente. Como transformamos essa força interior em um movimento real, aqui e agora? Como garantimos que essa clareza mental não se perca no caos da rotina diária? Ter as armas certas é essencial,
mas saber como e quando usá-las em combate é o que define a vitória. A procrastinação não vive em tratados filosóficos, ela vive no momento presente, na pequena decisão de abrir outra aba no navegador em vez de começar o trabalho. É aqui que precisamos de táticas de combate, e a primeira é um ataque direto à fortaleza da procrastinação, a ilusão do futuro. Sêneca, em suas cartas, nos lembra de uma verdade brutal e libertadora. Nós não possuímos o futuro, nem mesmo o amanhã. O passado é uma memória, o futuro é uma incerteza. A única coisa que verdadeiramente nos pertence é este exato momento, o agora. Em latim, hic et nunc, aqui e agora. A procrastinação é, em sua essência, um ato de roubo contra si mesmo. É o ato de sacrificar a única coisa que você possui, o presente, em nome de um futuro ilusório e incerto, onde magicamente você terá mais vontade, mais energia, mais tempo. É uma mentira que contamos a nós mesmos. Quando você diz, farei isso depois, o que você está realmente dizendo é, recuso-me a viver na única realidade que existe, o agora, em favor de uma fantasia. Os estoicos viam essa atitude como o cúmulo da irracionalidade. Adiar a ação é jogar fora a sua vida instante por instante. Então, como trazemos essa consciência radical para a prática? Através de uma técnica que chamo de a regra do momento indivisível. A inércia é a maior aliada da procrastinação. Nosso objetivo é quebrá-la com o menor esforço possível. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, responder a um e-mail, lavar um prato, arrumar a cama, ela deve ser executada no instante em que o pensamento surge, sem deliberação, sem negociação com sua mente. A regra é simples. Se pode ser feito agora, é feito agora. Isso cria um ímpeto, um estado de ação. Para tarefas maiores, aquelas que parecem montanhas intransponíveis, a abordagem é semelhante. Não pense em escrever o livro. Pense em escrever uma frase. Não pense em limpar a casa. Pense em guardar um objeto. Comprometa-se a trabalhar na tarefa por um único momento indivisível. 5, talvez 10 minutos. O objetivo não é terminar a tarefa. O objetivo é apenas começar. É mover o corpo, engajar a mente no processo, mesmo que por um breve período. A beleza dessa abordagem é que, na maioria das vezes, a inércia, uma vez quebrada, cede lugar ao fluxo. Aqueles 5 minutos se tornam 15, que se tornam 1 hora. O começo era o único obstáculo real. Essa é a primeira tática. Mas podemos ir mais fundo. Podemos ampliar nossa perspectiva para além do nosso próprio umbigo. E aqui entra uma das ideias mais belas e menos exploradas do estoicismo no combate à procrastinação, a simpatia. Até agora, nossa luta tem sido interna, uma batalha pelo nosso próprio tempo, pela nossa própria virtude. Mas os estoicos nos lembram que não somos ilhas. Somos parte de um todo interconectado, um organismo cósmico. Marco Aurélio refletia: o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. A simpatia é essa consciência de que estamos todos ligados. Nossas ações, ou nossa inação, reverberam através dessa teia. Esta é uma perspectiva revolucionária. A maioria dos conteúdos sobre procrastinação foca nos benefícios egoístas de agir. Você terá mais sucesso, menos estresse, mais dinheiro. Mas, e se a motivação mais poderosa não for o que você ganha, mas como você contribui? Aqui está a reflexão guiada. Pense na sua procrastinação. Quem mais ela afeta? Se você adia um projeto no trabalho, talvez sua equipe tenha que correr para compensar. Se você adia cuidar da sua saúde,
Talvez sua família sofra as consequências no futuro. Se você adia escrever aquele livro ou criar aquele projeto, talvez você esteja privando o mundo de uma ideia que poderia ajudar alguém. Sua procrastinação não é apenas uma falha pessoal. É uma pequena falha na engrenagem do cosmos. É uma nota dissonante na sinfonia da existência. Ao não fazer a sua parte, por menor que seja, você está, de certa forma, falhando com a própria humanidade. Você não foi colocado aqui para ser um mero espectador, um fardo para os outros. Você foi colocado aqui para cumprir uma função, para ser uma engrenagem útil na grande máquina do universo. Quando você enquadra a ação não como um dever para consigo mesmo, mas como uma responsabilidade para com o todo, a motivação muda de qualidade. Ela se torna menos sobre força de vontade e mais sobre propósito. Deixa de ser um ato egoísta de autoaperfeiçoamento e se torna um ato altruísta de contribuição. A pergunta, o que eu ganho com isso, é substituída por como posso servir com isso. Agir, então, se torna uma expressão do seu lugar no mundo. É você dizendo sim à sua responsabilidade como ser humano, como membro de uma família, de uma comunidade, de uma espécie. É o cumprimento do seu dever cósmico e, visto por essa lente, adiar a ação parece não apenas improdutivo, mas uma traição fundamental ao nosso propósito coletivo. Com o poder do Iketnonk nos ancorando no presente e a visão da simpatia nos conectando a um propósito maior, a procrastinação começa a parecer pequena, mesquinha, indigna de nós. Destruímos a ilusão do futuro e transcendemos a motivação puramente egoísta. Mas ainda há um último passo. Já diagnosticamos o problema, pegamos em armas, aprendemos as táticas de combate. Agora precisamos consolidar a vitória. Como garantimos que esta não seja uma vitória temporária, mas uma transformação permanente? Como passamos de alguém que luta contra a procrastinação para alguém para quem a procrastinação simplesmente não é mais uma opção? A resposta está na forja da própria identidade. Nós diagnosticamos a procrastinação como um erro de julgamento. Nós nos equipamos com as armas da apatia e do amor fati. Nós aprendemos as táticas de combate do Hik et Nunc e da simpatia. Mas todas essas ferramentas, por mais poderosas que sejam, ainda operam sob uma premissa, a de que existe uma batalha a ser travada. O objetivo final do estoicismo não é vencer a batalha todos os dias, mas chegar a um ponto em que a batalha nem sequer começa. Isso acontece através da mais profunda das transformações, a mudança de identidade. Pense nisso. Enquanto você se vir como um procrastinador tentando ser disciplinado, você estará sempre em conflito. A sua identidade fundamental é a do procrastinador, e cada ato de disciplina é um esforço, uma exceção à regra. A verdadeira liberdade vem quando você deixa de fazer atos de disciplina e passa a ser uma pessoa disciplinada. A ação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural de quem você é. Como se opera essa mudança? Focando no conceito que é o coração de toda a filosofia estoica: a virtude como o único bem. Para os estoicos, o objetivo da vida não é a felicidade, o sucesso ou a tranquilidade. Esses são apenas subprodutos bem-vindos. O verdadeiro e único objetivo é viver uma vida de virtude. E o que é virtude? É a excelência do caráter, expressa através de 4 pilares: sabedoria, saber o que é bom, mal e indiferente; justiça, agir corretamente para com os outros; coragem, enfrentar o desconforto e o medo; e temperança, moderação e autodisciplina. Veja como isso se conecta diretamente com a nossa jornada. Cada vez que você enfrenta uma tarefa que antes adiava, você não está apenas sendo produtivo. Você está praticando a virtude.
Você está exercitando a coragem ao encarar o desconforto. Você está exercitando a temperança ao escolher a ação deliberada em vez da distração fácil. Você está exercitando a sabedoria ao julgar corretamente que o desconforto é indiferente e a ação virtuosa é o bem supremo. A recompensa, portanto, muda radicalmente de lugar. A recompensa não é mais a tarefa concluída, o elogio do chefe ou o dinheiro no banco. A recompensa é o próprio ato. A satisfação vem de ter agido de acordo com a sua melhor versão, de ter honrado seus princípios no campo de batalha do cotidiano. A tarefa não é mais o obstáculo antes da recompensa. A tarefa é a arena onde a recompensa, o ato virtuoso, acontece. Quando você internaliza essa ideia, a procrastinação se torna filosoficamente impossível. Por que você adiaria a única oportunidade que tem, neste momento, de praticar a virtude e viver bem? Seria como um atleta adiando o treino que o torna mais forte. Não faz sentido. A ação virtuosa torna-se o próprio prêmio. Finalmente, esta jornada nos leva a uma conclusão inevitável. Começamos com um problema aparentemente simples de produtividade e terminamos no cerne do que significa viver uma vida boa. Nós vimos que a procrastinação não é um defeito de caráter, mas um sintoma de julgamentos falhos sobre o que realmente importa. Nós desarmamos a tirania das emoções com a clareza da apatia e transformamos o fardo do dever em uma escolha deliberada com o amor fati. Nós nos ancoramos no poder do agora, o hic et nunc, e expandimos nossa motivação para além de nós mesmos com a consciência da simpatia. E agora, aqui estamos nós, no final do caminho, encarando a verdade mais profunda. A cura definitiva para a procrastinação não é uma técnica, é uma transformação de identidade. É a decisão consciente de parar de ser a pessoa que luta contra a inação e se tornar a pessoa que age com propósito. É a escolha de buscar a virtude em cada ação, por menor que seja. A procrastinação morre no exato momento em que a sua nova identidade nasce. Então a pergunta que fica, a única pergunta que realmente importa, não é o que você vai fazer sobre isso. A pergunta é: quem você escolherá ser a partir deste instante? A pessoa que cede ao medo do desconforto ou a pessoa que o abraça como uma oportunidade para a virtude? A pessoa que sacrifica o presente por um futuro que talvez nunca chegue ou a pessoa que age agora no único momento que possui? Sua resposta não precisa ser dita a mim. Ela precisa ser vivida por você. A jornada do guerreiro estoico não termina aqui com este vídeo. Ela começa agora, com a sua próxima escolha. Declare sua decisão, não para o mundo, mas para si mesmo. E então, haja de acordo com ela. Sua jornada não termina quando este vídeo acaba. Na verdade, ela começa agora com a sua próxima escolha consciente. O primeiro ato da sua nova identidade não precisa ser uma tarefa monumental. Ele pode ser um simples, mas poderoso ato de declaração. Então, meu primeiro convite a você é este: desça até a seção de comentários e escreva a frase que será o seu novo mantra, a sua nova verdade. Escreva: eu escolho a ação. Faça isso não para me provar algo, mas como um contrato assinado consigo mesmo. Cada vez que a hesitação surgir, você voltará aqui, verá seu nome ao lado dessa declaração e se lembrará do compromisso que fez com a sua melhor versão. Este é o seu marco zero. Meu segundo convite é para que você não caminhe sozinho. Forjar um caráter de aço requer prática consistente e um ambiente que a reforce. Se você leva a sério a construção de uma mente inabalável e quer continuar a encher seu arsenal com as ferramentas da sabedoria estoica, então junte-se ao nosso círculo de praticantes. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações.
A cada vídeo, entregamos uma nova arma para a sua mente. A cada ensinamento, adicionamos uma nova camada à sua resiliência. Este não é um canal de entretenimento passageiro, é um campo de treinamento para a vida. Finalmente, lembre-se da simpatia. Lembre-se de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Provavelmente existe alguém em sua vida, um amigo, um familiar, um colega, que está travando essa mesma batalha silenciosa contra a procrastinação. Se estas palavras ressoaram em você, elas podem ressoar neles também. Compartilhe este vídeo. Seja o estoico que oferece uma luz no caminho de outra pessoa. Ajudar a colmeia é fortalecer a si mesmo. Agora vá e haja. A vida virtuosa te espera.